Bom, pegando as 5 leis do ouro, a gente abordou parte do conteúdo delas ao longo do podcast, porque nas histórias os princípios acabam sendo sempre os mesmos: trabalhar, poupar, empregar bem o seu dinheiro, não entrar em aventuras desmedidas. Mas as 5 leis do ouro seriam, vou ler todas aqui. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Aquela história: ganha 10 moedas, gaste só 9, tem que sobrar uma no seu bolso. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. Não basta só poupar, você tem que investir esse dinheiro a ponto dele crescer ao longo do tempo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. Então, se você quer comprar joias, vá atrás de um ourives e não de um oleiro. Quer comprar tijolo? Aí você pede o conselho para o oleiro, né? Então, peça o conselho para alguém que possa te aconselhar naquela área. E eu diria até mais, né? Tenha cuidado com o conselho de quem ganha com as suas escolhas. Chega lá para o cara que te orienta de graça na corretora, mas que ganha comissão pelo que ele te vende. E aí tem vários fundos e tem produtos que pagam quase nada de comissão, mas tem um COI que dá 5% da cabeça de comissão. O cara vai e fala, não, entra aqui no COI, por exemplo. Então esse ponto 3 eu estenderia até para essa parte do conflito de interesse. O 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Não falamos muito disso ainda. Vocês querem comentar sobre o 4 antes de partir para o 5? É o que a gente falou das pirâmides ali, né, e tal. Uma das histórias, inclusive, do filho do Arcade é que, como ele perde o dinheiro, né, ele entra num trem, logo nas primeiras horas que ele tá com o saco de dinheiro ali, ele entra num trem e ouve dois caras conversando a respeito de um cavalo, né, tava com um cavalo bonito do lado, a respeito de um cavalo de aposta, e tinha um cara na cidade de Nívea, isso, que nunca tinha, o cavalo dele nunca tinha perdido nenhuma corrida e tal. O cara não entende nada de cavalo, ele não entende nada sobre aposta, ele não entende nada sobre corrida de cavalo, nada. Ele ouvindo o conselho dos caras lá, ele pega o dinheiro dele, boa parte, né, metade, sei lá, 50 moedas de ouro, ele pega e coloca numa aposta de uma coisa que ele nunca viu na vida, e obviamente perde, né, porque na verdade os caras estavam até combinados, é a primeira vez que ele cai num golpe ali. E o que ele esperava com aquilo, né, olha a arrogância, o cara tem um cavalo que nunca perdeu. Se eu ouço essa copy, eu mesmo, vamos falar que eu quero arriscar, quero fazer uma bagunça. Se eu vou copy, tem um cavalo que nunca perdeu. Tem uns caras besta que nunca foi nessa cidade e tá indo. Eu não sei nem se é um golpe isso. Isso é basicamente aproveitar da burrice do ser humano. Tá ali, ele vai lá e aposta metade do dinheiro que ele recebeu e perde a grana toda, né? Isso aí acontece. Toda vez que você tem um dinheiro ali, se você pega uma pessoa que herda, por exemplo, um dinheiro, ela não sabe cuidar daquele dinheiro, ela não sabe como é que ela ganhou, né? Então é muito fácil para ela perder. É o contrário de uma pessoa que tem dinheiro e perde o dinheiro. É muito mais rápido para recuperar, né? Uma pessoa que construiu o próprio patrimônio, ela pode até dar errado de alguma forma, ela vai lá e volta de novo, né? A gente tem N histórias dessa, Donald Trump, tem aqui, como é que é o nome do cara? O Geraldo, como é que é o nome dele? Cara, ele é palestrante, fala Rufino? direto. É o Rufino, não é? Ele teve lá, da sucata e tal, daí ele perdeu tudo, daí vai e sobe de novo. Então essas histórias é toda hora. O contrário do cara que ganha o dinheiro, né? Que esse só perde mesmo. Não, e além dessa história do cavalo, ele ainda perde os outros 50% investindo em um negócio, comprando uma loja, né, que tava com o estoque barato, de algo que ele não tinha a menor noção do que ele tava E fazendo. virando sócio de alguém que não conhecia. De uma pessoa que ele não conhecia. Aí, obviamente, também dá errado e ele fica zerado. Aí que ele vai pegar a tábua lá que o pai dele deu com as 5 leis e vai começar a trabalhar e depois ele começa a investir. Então, quando ele começa a ganhar dinheiro trabalhando, ele pega o dinheiro dele e dá para um cara que ia comprar cobre que, ao final da construção do muro, iam precisar dos portões. Então, o rei ia precisar daquele produto. Então, a gente já compra aqui porque é uma demanda certa que o rei vai precisar. E o cara já fazia isso há bastante tempo. Isso não valesse nada, dava pra cunhar moeda, qualquer coisa, porque cobre tem um valor intrínseco ali, Exato. né? Então, o valor original tá protegido, que é o que eles explicam ali. Anota aí, sexta lição, invista em commodities. Esse homem aí que perdeu tudo várias vezes é o mesmo homem que entregou Ele é o filho do Ele é o Arcade. filho do homem mais rico da Arcade. Babilônia. Poxa, deu uma volta por cima mesmo, hein? Deu. Ele fez um monte de cagada. Caramba, no meio do vocês caminho. decoram o nome... Ah, não, vocês estão Não, eu com sou- papelzinho aí, né? Pô, não é Eu sou possível. péssima de Vocês nome. decoraram esses nomes tudo. Nomazir, Dacir, Babazir. São nomes meio difíceis. Nossa, cara, muito Esse ruim é o de meu decorar. problema, Não tem um inclusive, Pedro ali na com história. histórias com nome muito diferentes. Eu nunca decoro nome nenhum. E aí eu nunca sei quem é. É igual o Game of renomeio. Thrones.
Pra Muitos mim é todo mundo. personagens é ruim pra Eta maluco. alguma coisa. Eta alguma coisa. Não, isso não era Game of Thrones. É isso qual? era aquele do Todos Uhtred. esses aí que tem esses Last nomes Kingdom. tudo diferente. Eu não decoro nenhum, aí eu nunca sei. Aí aparece um cara diferente, eles trocam um ator, aí me ferra Mas isso não completamente. precisa. Eu foco Eu não na consigo. história e eu renomeio as pessoas. Tem um cara que era rico, o filho do cara que era muito rico, o cara dos camelos. Aí eu vou indo, eu renomeio e fica. Eu e o Raul, a gente se entende por causa disso. Precisa da história. Eu não preciso saber quem que é o da Bazir. Ó, mas esse ponto 4 que a gente citou, Peraí. eu vou falar novamente o 3 e o 4, Tá. porque eu tenho um exemplo bom disso. O 3, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. E o 4, o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Eu tenho um exemplo disso. Eu não sei nada de leilão de imóveis. Absolutamente nada. Então, eu nunca entrei num leilão porque, na verdade, eu sei duas coisas. Uma, que pode dar muito dinheiro. 2, que pode não dar dinheiro nenhum e até prejuízo, dependendo de como você faça. Eram as duas coisas que eu sabia. Então, quando eu fui entrar nesse ramo, o que eu fiz? Eu procurei os conselhos de uma pessoa mais experimentada. Eu trouxe a pessoa para trabalhar comigo. E aí, de todos os imóveis que a gente leiloou, nunca, aliás, que a gente arrematou em leilão, nunca tivemos problema com nenhum. E tinha imóvel ocupado. A grande maioria a gente pegou ocupado porque quando você tem um leilão e o imóvel está ocupado, ninguém participa. É só você. Quando está desocupado, é tanta gente participando que já chegou o imóvel de leilão a ser cotado por um preço mais alto do que o do mesmo prédio vazio. Você não pode no entrar no de mercado leilão. imobiliário tradicional. Isso Pois real. é. Tinha dois pessoal se imóveis no apaixona. mesmo prédio. Um em leilão, o outro no mercado imobiliário tradicional. O do leilão você não pode visitar. O outro você pode. Pagaram mais caro no leilão do que o que poderia comprar no Porque o mercado povo fica imobiliário, com emocionado, plena entendeu? noção. Aí dá uma. Daí E dá entra uma a parte da Como é que fala competição isso? também, né? É um lance após o outro, lance, entra a um parte da lance. Aí competição, vem um do pouco de ego, de jogo. querer ganhar. Agora eu vou ganhar. Vira quase uma aposta pra quem não sabe o que É tá o fazendo. jogo. Todo Vai mundo que pagar pra é ganhar. viciado em aposta, na verdade, ele tá tentando recuperar algum dinheiro que ele perdeu. O apostador é sempre assim. Ele apostou 100, aí ele perdeu. Aí ele fala, agora eu vou botar mais 100, porque se eu ganhar uma vez só, recupera 200. Aí quando ele vai ver, ele tá apostando 50 mil. É Porque... aquela história do cara que deixa R$5 cair na privada toda suja. Ele fala, poxa, R$5 não dá pra botar a mão na merda. Ele pega uma nota de 100 e joga em cima. Por 105 ele bota. Ele vai lá e pega.